Fala galera, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um tema da área de Química. Hoje a gente vai falar sobre a tabela periódica. Antes de começar a falar sobre o conceito, sobre a ideia e como é a tabela periódica, eu quero falar da importância da tabela periódica. A tabela periódica, ela é fundamental no estudo da química de um modo geral. A gente precisa do conceito de tabela periódica e principalmente, não simplesmente do conceito, e sim do conhecimento da utilização da tabela periódica para se fazer uma prova de vestibular, para se fazer uma prova, no caso, a prova do Enem. Os conceitos que tem dentro da tabela periódica, eles facilitam o entendimento de uma questão da prova de vestibular, da prova do Enem. No caso dos concursos, no caso do Enem, que não vem com a tabela periódica, nós não vamos utilizar a tabela como uma fonte de informações. Porém, nós vamos utilizar a tabela como uma fonte de conhecimento. Ela de uma certa forma vai ajudar para a gente entender um pouco sobre cada elemento químico. O conhecimento da tabela periódica, ele é fundamental para você resolver questões relacionadas a substâncias, a elementos, a estrutura atômica. Então eu preciso de informações que se encontram dentro da tabela periódica. Eu preciso conhecer a tabela periódica, eu preciso saber utilizar, quando necessário, a tabela periódica, para quando chegar numa prova, no caso, na prova do Enem, eu conseguir, de uma certa forma, trazer esses conhecimentos e sem dificuldade resolver qualquer tipo de questão. Certo? Então hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre essa ideia, sobre o que é a tabela periódica. A tabela periódica, ela foi criada, na verdade, com o intuito de ajudar, de auxiliar os estudiosos de química, no caso. Como é que funciona essa ideia da criação da tabela periódica? Os cientistas, de um modo geral, eles na época perceberam a necessidade, a partir do descobrimento de vários elementos químicos, eles começaram a descobrir, a conhecer novos elementos químicos, eles perceberam que existia a necessidade de se ter os elementos num único lugar e que se tivesse informações, características, propriedades desses elementos, facilitando assim o estudo de um modo geral da química ou de qualquer ciência que envolvesse essas substâncias, esses elementos, a partir de substâncias que eles estariam encontradas. E a partir daí, se começou a tentar encontrar uma forma de organizar esses elementos, colocando esses elementos dentro de uma tabela para conseguir, de uma certa forma, facilitar esse estudo. A partir disso, essa organização começou a se criar várias formas de tabela. Até que, por volta de 1869, Mendeleev ele organizou os elementos na conhecida tabela periódica. Ele organizou os elementos e se utilizou da massa dos elementos para colocar esses elementos em ordem. Então, ele observava a massa do elemento e colocava esses elementos em ordem crescente, a partir das suas massas atômicas. E o mais interessante foi que quando ele organizou a tabela, ele começou a deixar alguns espaços. Como assim alguns espaços? Espaço para elementos que ainda não tinham sido descobertos, ainda não tinham sido encontrados na natureza, mas que Mendeleev tinha certeza que existiam, pela característica dos outros elementos. A partir dessa tabela de Mendeleev, foi feito vários outros estudos, até que se chegou a conhecida tabela periódica moderna, que é a que a gente utiliza hoje em dia. Essa tabela foi criada por Moseley. Moseley foi um cientista que pegou a tabela de Mendeleev e melhorou a organização. Moseley percebeu que se ele colocasse os elementos, ao invés da ordem crescente da massa, em ordem crescente de seu número atômico, ela ficaria muito mais bem organizada. E aí cabe a gente lembrar o que é o número atômico. O número atômico, ele identifica o elemento químico. Cada elemento químico tem o seu número atômico. Ele traz a informação da quantidade de prótons que aquele elemento possui na sua estrutura atômica, dentro do seu núcleo, onde ele tem esses prótons.
Então, Moseley conseguiu organizar a tabela em ordem crescente de número atômico. Então, se você pega uma tabela periódica e olha para essa tabela, o que você repara é que o primeiro elemento tem o número atômico 1 e o seguinte tem o número atômico 2. Logo abaixo, o número atômico 3, 4 e assim por diante. Ele organizou a tabela seguindo as propriedades da mesma forma que Mendeleev tinha feito, porém ele melhorou. Ele conseguiu facilitar os estudos e facilitar essa organização. E como é que a gente tem essa tabela periódica moderna, essa tabela periódica que nós utilizamos hoje? A tabela periódica, ela é toda dividida em linhas e colunas. Linhas essas que estão na horizontal, colunas essas que estão na vertical. Cada quadradinho que nós temos dentro da tabela, encontramos um elemento químico. E esses elementos estão organizados em grupos, ou também chamados por famílias, que são essas colunas na vertical. E esses elementos estão organizados nas linhas horizontais, que são chamados de períodos. Vamos começar a falar primeiro do período. Os períodos da tabela periódica que nós temos, eles são de 1 a 7. Nós temos 7 períodos na tabela periódica. Bem, mas por que isso? Por que essa organização dos períodos? Bem, o que acontece é o seguinte: nós temos os elementos organizados em períodos a partir da organização da estrutura da eletrosfera desse átomo, do elemento químico. Como assim? Cada elemento químico tem a sua eletrosfera. Isso quer dizer, o átomo daquele elemento químico tem eletrosfera diferente de alguns elementos. A partir disso, se percebeu que alguns elementos, no caso os átomos desses elementos, tinham uma camada na sua eletrosfera preenchida e aí foram colocados todos esses elementos no primeiro período. Se percebeu que alguns elementos tinham 2 camadas eletrônicas preenchidas com elétrons. Esses foram colocados no segundo e assim por diante. Então, os períodos, eles identificam a quantidade de camadas eletrônicas que o átomo daquele elemento tem com elétrons. Isso quer dizer, se eu tenho um elemento no terceiro período da tabela periódica, é porque esse elemento possui 3 camadas eletrônicas da sua eletrosfera preenchidos com elétrons. Se eu tenho um elemento no sexto período da tabela periódica, esse elemento possui 6 camadas eletrônicas preenchidas com elétrons na sua eletrosfera. Então, o período ele traz essa informação. Eu tenho essa organização. A linha na horizontal na qual o elemento se encontra traz a característica de a quantidade de camadas eletrônicas preenchidas com elétrons na eletrosfera daquele elemento, certo? As colunas que se encontram em pé são chamados de grupos ou famílias. Esse termo família foi utilizado no início, quando se começou a falar sobre a tabela periódica. Por que família? Esses elementos que foram colocados na mesma coluna eram elementos que possuem propriedades semelhantes. Eram elementos com características parecidas. Por isso a ideia de família. Por isso você ter esses elementos dentro de uma mesma família, numa mesma coluna da tabela periódica. Então, elementos que se encontram no mesmo grupo possuem propriedades semelhantes. Propriedades essas, como é o caso da camada de valência. A última camada na distribuição eletrônica de elementos de um mesmo grupo é igual. Possui a mesma quantidade de elétrons. Então, eles vão ter propriedades semelhantes. Elementos que se encontram dentro de uma mesma coluna, que no caso nós chamamos de grupo, eles possuem propriedades químicas semelhantes. Então, a gente já tem a tabela periódica organizada em períodos e colunas. Períodos são as linhas na horizontal e os grupos são aquelas colunas, né, que nós temos na vertical. Correto? Essa organização da tabela, ela faz com que a gente também perceba uma relação com as características dos elementos. Nós subdividimos os grupos da tabela, as colunas, que são numeradas de 1 a 18, em subgrupos. Nós chamamos o subgrupo dos elementos
representativos e o subgrupo dos elementos de transição. Aonde nós encontramos esses elementos dentro da tabela periódica? Se você observar aqui, você vai ver que os elementos que têm como subnível mais energético, o que seria isso? Quando eu faço a distribuição eletrônica daquele elemento, o último subnível que eu coloco na distribuição, fiz a distribuição eletrônica, aquele último subnível, certo? Ele é considerado o subnível mais energético por se encontrar em maior distância do núcleo. Aqueles elementos, né, onde o seu átomo tem o subnível mais energético, S ou P, estarão localizados nas extremidades da tabela periódica e são conhecidos como elementos representativos. Esses elementos, conhecidos como representativos, as suas colunas, seus grupos, as suas famílias, possuem nomes e esses nomes às vezes aparecem nas provas do Enem, se referindo a um elemento químico e dizendo a que família da tabela, a que grupo da tabela esse elemento faz parte. Um elemento que se encontra na família dos metais alcalinos, um elemento que se encontra na família dos calcogênios. Essas colunas, esses grupos, têm nomes e nós precisamos conhecer esses nomes. Nós temos na primeira família, no primeiro grupo, os chamados metais alcalinos. No segundo grupo, os metais alcalinos terrosos. Esses dois primeiros grupos, nós temos os metais representativos, que tem como subgrupo, que tem como subnível mais energético, o subnível S. Então, na distribuição eletrônica, todos esses elementos representativos, os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, têm o subnível S como o subnível mais energético. E aí nós vamos para outra ponta da tabela. Começando bem nessa região aqui, nós continuamos com os elementos representativos. Nessa coluna e nessa coluna, que seria numerada como 13, 14 e 15, nós temos o nome da família indicado pelo primeiro elemento presente ali. Por isso que é chamado de subgrupo do boro, subgrupo do carbono e subgrupo do nitrogênio, onde nós temos o primeiro elemento indicando o nome da família que ele se encontra. Em seguida, na 16, nós temos os calcogênios. Depois nós temos os halogênios e, por último, os gases nobres. Esse grupo de elementos, também do tipo representativo, eles têm como subnível mais energético o subnível P. Então, quando eu faço a distribuição eletrônica de qualquer elemento que se encontra nessa região na tabela, o último subnível preenchido por elétrons será o subnível P. É o subnível mais energético. Então, os elementos representativos estão divididos nessas duas partes da tabela periódica. E os seus grupos, né, onde nós temos os elementos, as colunas, recebem uns nomes. Por que esses nomes? De onde vêm esses nomes? Esses nomes foram dados porque esses elementos, quando encontrados inicialmente, possuíam alguma característica na qual identificavam e assim foram dados nomes que tinham uma relação com essa característica específica. Por isso, há alguns nomes, como metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios e halogênios. Certo? Mais ao centro da tabela periódica, nós temos os elementos de transição. Os elementos de transição são divididos em duas partes. Os elementos de transição externa e os elementos de transição interna. Uma observação importante com relação aos elementos de transição interna. Eles não estão fora da tabela periódica. Lembra que eu disse que nós temos 7 períodos. Esses 7 períodos estão aqui. Esses dois grupos de elementos, chamados de série dos lantanídeos e série dos actinídeos, na verdade se encontram aqui, no 6º e no 7º período da tabela periódica. Todos deveriam estar no mesmo espaço, por possuírem características que os identificam nesta coluna, que seria o grupo a que eles pertencem, e nesse período, que é o período a que eles pertencem. Porém, como nós temos vários elementos com essa característica, eles foram colocados nessa região na tabela para facilitar a organização. Então, os lantanídeos e os actinídeos, que são elementos que se encontram nessa região, são elementos do 6º e do 7º período da tabela periódica e são também elementos de transição.
chamados de elementos de transição interna, e se encontram nessa parte da tabela periódica. Característica desses elementos: o subnível mais energético é o subnível F. Isso quer dizer, quando eu faço a distribuição eletrônica desses elementos, eu encontro o subnível F como o último subnível em sua distribuição eletrônica. Para os elementos encontrados na parte central da tabela, os metais de transição, bem famosos, como é o caso do ferro e do zinco, nós temos esses elementos nessa região. Eles têm como subnível mais energético o subnível D. Isso quer dizer, quando é feita a distribuição eletrônica desses elementos, o último subnível, aquele subnível que será preenchido por último com elétrons, será o subnível D. Então eu tenho, gente, essa organização, essa subdivisão da tabela periódica em elementos representativos, que são aqueles que se encontram nas extremidades da tabela, metais e ametais, que a gente vai falar mais à frente. Nesse caso, esses elementos têm como subnível mais energético o subnível S para esse primeiro grupo e P para o grupo mais à frente. Eles têm alguns nomes para suas famílias, para os seus grupos, e esses nomes a gente precisa conhecer, a gente tem necessidade de conhecer, ok? Na parte central da tabela nós temos os elementos de transição, que tem como subnível mais energético o subnível D e F, certo? Então, é outra característica que a gente precisa conhecer desses elementos dentro da tabela periódica, essa questão deles serem representativos ou de transição. Como eu falei, nós temos lá na tabela periódica os metais e os ametais, foi falado aqui. O que seria isso? A gente tem os elementos divididos por suas propriedades. E aí nós dividiríamos esses elementos em três grandes grupos: os metais, os ametais e os chamados gases nobres, que eu até citei aqui quando falei do nome desses elementos do tipo representativo. Eles se dividem por propriedades específicas. Principal característica que organiza esses elementos: metais, ametais e, no caso, os gases nobres. A característica desses elementos: perder ou ganharem elétrons de sua camada de valência. Os metais, que são os primeiros elementos, que na verdade são os que têm maior quantidade dentro da tabela periódica, são elementos que têm como característica terem a tendência a perderem elétrons. Isso quer dizer, eles têm uma forte tendência a se transformarem em cátions, formarem íons com carga positiva. Isso diferencia ele dos outros elementos da tabela periódica. Nós temos aí o maior número de elementos dentro da tabela periódica, onde nós temos elementos do tipo representativos e elementos de transição. Os metais têm características contrárias ao segundo grupo de elementos, chamados de ametais, que se encontram nessa região da tabela periódica. Os ametais, eles têm como característica a tendência de ganhar elétrons. Eles têm como característica a tendência a formar ânions, isso é, íons do tipo negativo. Então, nós temos dois grupos de elementos contrários. Por isso, metais e ametais, que seria a mesma coisa dizer não metais. São elementos com propriedades contrárias, com propriedades em que um tem e o outro não tem. Então, quando eu me refiro a metais e ametais, eu geralmente vou pensar com elementos com propriedades contrárias. Um perde, outro ganha elétrons. Um é encontrado na natureza, na sua maioria, no estado físico sólido, outros na forma líquida e gasosa. Então, nós temos essa característica, essas características que diferenciam esses dois grandes grupos da tabela periódica. Porém, falta os chamados gases nobres. Um pequeno grupo de elementos, mas que tem uma grande importância e uma característica que os diferenciam de todos os outros elementos e que serve de base para estudo de outros conceitos. Os gases nobres, eles são os únicos elementos estáveis. Como assim os únicos elementos estáveis? Esses elementos são os únicos que se encontram na natureza em substâncias monoatômicas. Como assim monoatômicas? São elementos que têm apenas um átomo. Por que eles são considerados estáveis? Porque esses elementos não precisam se unir a outros átomos para encontrar a estabilidade, para se manterem na natureza.
Os gases nobres, com um único átomo, seja de qualquer um deles, eles formam uma substância. Eles têm características para se manterem na natureza. Isso os diferencia de todos os outros elementos. Por isso esse nome, gases nobres. Gases, porque todos são encontrados na forma de gás, e nobres por eles terem essa estabilidade. Nós dizemos que os gases nobres não perdem e nem ganham elétrons espontaneamente. Eles não perdem nem ganham elétrons, não formam íons de forma espontânea na natureza. Esses elementos, eles vão ter propriedades específicas e isso os fazem ter uma importância muito grande dentro da tabela periódica, dentro da natureza de um modo geral. Então, esses elementos são fundamentais que a gente conheça. É necessário que nós tenhamos o conhecimento sobre a característica e quem são esses elementos. Certo? Vamos falar sobre esses elementos em outros momentos, em outros tipos de conceitos, porque eles serão bases para o estudo em alguns outros tipos de matéria que a gente for falar aqui. Certo? Então, dividimos a tabela em metais, ametais e os gases nobres, diferenciados pelas suas propriedades, pelas suas características. Metais e ametais, características opostas, um perde e o outro tem tendência a ganhar elétrons, formando cátions e ânions, e os gases nobres, que são os elementos estáveis da tabela periódica. São elementos com características específicas que os diferenciam de todos os outros elementos. Correto? Aqui eu coloco uma tabela periódica. Aqui eu tenho uma tabela periódica por completa, para a gente olhar e entender o que a gente acabou de falar sobre a tabela periódica. A tabela periódica é toda subdividida. Ela é dividida em quadrados. E aí, detalhe, gente, toda tabela periódica ela tem que vir com uma legenda. Como assim uma legenda? Ela tem que dizer o que eu tenho na tabela. O que significa cada número, cada letra. Por isso que eu preciso dessa legenda. Aqui, por exemplo, eu tenho símbolo, o símbolo do elemento. Número atômico, qual é o número atômico daquele elemento? Massa atômica, qual é a massa atômica do elemento? E aí algumas outras características que podem vir, por exemplo, ó, entre parênteses aqui está dizendo que é o número de massa do isótopo mais estável. Então, todas as informações que estiverem dentro daquele quadradinho, eu preciso da legenda dentro da tabela periódica, até para eu saber fazer a leitura daquela tabela periódica. O que não vai vir é a questão do posicionamento do elemento. Um elemento que se encontra no segundo período, ele possui 5 camadas. Um elemento que se encontra na mesma coluna possui propriedades semelhantes. Isso não vai vir, isso é conhecimento de tabela periódica. Observações interessantes. O elemento hidrogênio. O elemento hidrogênio, ele não faz parte de nenhum grupo da tabela periódica. Por que isso acontece? Porque ele não se encaixa com propriedades semelhantes a nenhum outro elemento. Na verdade, se parece muito com quase todos. E aí, por isso, esse elemento, ele não se encaixa dentro da primeira coluna, apesar de aparecer aqui, não faz parte da família dos metais alcalinos. Ele, na verdade, pode ser colocado no meio da tabela, em qualquer lugar, contanto que ele esteja no primeiro período e seja o primeiro elemento. Por quê? Primeiro período porque ele tem apenas uma única camada, no caso, preenchida com elétron. Até porque ele só tem um elétron. E também isso faz com que ele tenha somente o número atômico 1 e seja o primeiro elemento da tabela periódica. Isso é interessante a gente saber sobre o elemento químico hidrogênio. Como eu falei, os lantanídeos e os actinídeos, elementos que na verdade se encontram no 6º e no 7º período, são elementos de transição que se encontrariam nessa região, mas são colocados aqui embaixo para uma melhor organização. Correto? Então essa é a tabela periódica. Essas tabelas, na verdade as tabelas periódicas podem ser de várias formas. Algumas tabelas coloridas, outras em preto e branco. E o que importa é você entender o conceito de que você tem para cada um desses elementos. O que você pode saber sobre cada elemento a partir do posicionamento dele e da organização desses elementos dentro da tabela periódica. A partir disso, eu coloquei aqui 4 exemplos de 4 elementos químicos, de características, de posicionamento desses elementos. Por exemplo, cálcio, o primeiro elemento, seu símbolo Ca. Ele se encontra no 4º período da tabela periódica. Ele se encontra no grupo 2, também conhecido como família 2A.
chamada de família dos alcalinos terrosos, e ele é um metal. A partir disso, eu tenho muitas informações sobre esse elemento. Eu sei o número de camadas, eu sei com que outros elementos ele tem propriedades semelhantes, eu sei que ele tem uma forte tendência a formar cátion. Então, o posicionamento do elemento na tabela traz informações fundamentais sobre aquele elemento. E isso é importante dentro da tabela periódica. Coloquei aqui o titânio, símbolo TI, também no quarto período, porém no grupo 4 ou 4B, ele é um elemento do tipo transição, também é um metal. Então eu trago informações sobre esses elementos. Tenho uma ideia se ele é um elemento, qual é o subnível mais energético. São informações que fazem a gente poder saber mais sobre o elemento, sobre o átomo, sobre a estrutura do átomo do elemento, mesmo sem eu estar tendo essa informação escrita para mim. Basta eu olhar para a tabela periódica. Por exemplo, o enxofre, de símbolo S, se encontra no terceiro período, grupo 16, ou também chamado de família 6A, o nome, família dos calcogênios, e ele já é considerado um ametal, quer dizer, tem uma propriedade diferente dos outros elementos que a gente acabou de falar. Temos aqui o hélio, com o símbolo HE, é um elemento que se encontra no primeiro período da tabela periódica. Grupo 18, também chamado de família 0, família dos gases nobres, e é um gás nobre, quer dizer, um elemento estável. Ele é encontrado de forma monoatômica. O gás hélio, que é utilizado para encher as bexigas de ar, é esse daqui. Ele tem um único átomo de hélio e ele forma aquela substância a partir da união de várias substâncias desse tipo. Certo? Então eu tenho aqui 4 elementos e a partir daí eu tenho as características pelo posicionamento desses elementos. Certo? A partir desse estudo, eu coloquei alguns exercícios de fixação para a gente entender um pouquinho como que se tem a tabela periódica, como se utilizaria a tabela periódica dentro da resolução de qualquer tipo de questão. Então, por exemplo, na questão de número 1, eu digo o seguinte: sendo dada a tabela periódica abaixo, onde os números, e aí números que eu me refiro são esses números que estão espalhados aí dentro da tabela, eles representam os elementos químicos. E aí eu tenho uma tabela genérica, né, que você observa aí. Responda com base nas informações. Aí ele quer saber, por exemplo, letra A, qual o período e o nome do grupo, no caso da família, do elemento de número 6. Eu tenho esse elemento aqui, ó, o elemento de número 6. Esse elemento se encontra em que período? 1, 2, 3. Então esse elemento se encontra no terceiro período da tabela periódica. Que família que ele faz parte? Ele se encontra na penúltima família. A penúltima família, o penúltimo grupo, é chamado de elementos halogênios. Família dos halogênios. Então, o período e o nome do grupo do elemento de número 6, ele se encontra no terceiro período e se encontra, no caso, na família dos halogênios, que seria a informação final que ele precisaria aí. Letra B. Ele quer saber qual é o número do único elemento de transição, presente nessa tabela. Eu tenho aqui alguns elementos. O único elemento que seria considerado um elemento de transição seria o elemento 8. Então, esse daqui seria o número do único elemento de transição, já que a gente sabe que os elementos de transição são encontrados nessa região aqui. Eu coloquei aqui uma segunda questão e ela diz o seguinte: na classificação periódica, os elementos bário, enxofre e cloro são conhecidos respectivamente como, e aqui ele coloca o nome das famílias que esses elementos poderiam se encontrar. O que a gente vai fazer? Vamos procurar bário, enxofre e cloro dentro da tabela periódica. Primeiro elemento que eu encontro é o bário, que se encontra no grupo 2. Grupo 2 conhecido como alcalinos terrosos. O elemento seguinte seria o enxofre. Nós temos que procurar o enxofre. Está aqui o enxofre. O enxofre se encontra no grupo 16, chamado de calcogênios. O elemento seguinte seria o cloro. Já viu o bário, já viu o enxofre, falta o cloro. O cloro está aqui, ó. Olha o cloro aqui. O cloro se encontra no grupo 17. O grupo 17, que são chamados elementos halogênios. Então eu tenho bário, alcalino terrosos, enxofre, calcogênio, cloro, halogênio. A partir daí eu encontraria esses elementos, então, nos alcalinos terrosos, calcogênio e halogênio, eu teria resposta na letra C.
Legal? Então, pelo posicionamento do elemento, eu vi qual é o grupo a que família esse elemento faz parte. Terceira questão. 2 elementos eram representados pelos espaços em branco. Hoje são conhecidos como galho, que é o Ga, e germânio, que é o Ge. Mendeleev havia previsto em seu trabalho original que tais elementos teriam propriedades químicas semelhantes, respectivamente, a... Então, olha só. Aquilo que eu falei lá no início. Mendeleev, quando chegou ao estudo de tabela periódica, ele deixou espaço em branco para elementos que ainda não tinham sido descobertos, não eram estudados naquela época. Porém, ele sabia que esses elementos iriam existir. Entre eles, nós tínhamos o galho e o germânio. Ele quer saber aqui na questão quais elementos têm propriedades semelhantes a esse elemento. Para isso, para que eu tenha elementos com propriedades semelhantes, esses elementos têm que se encontrar na mesma coluna, no mesmo grupo. Então eu tenho, e aí eu vou procurar isso dentro da tabela periódica, tá aqui, ó. Eu tenho o galho, deixa eu passar para cá, o galho e o germânio. Para eles ter propriedade, né, o elemento químico ter propriedades semelhantes a ele, tem que ser elementos que se encontrem na mesma coluna, no mesmo grupo da tabela periódica. Bem, e aí eu tenho lá, por exemplo, cálcio e índio. Na verdade, se eu olhar para a tabela periódica, eu vou ver que o cálcio se encontra aqui, está no mesmo período, mas não está na mesma coluna. Então, não me serve. Alumínio e silício. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, alumínio e silício. Então, eu encontrei a resposta que eu estava procurando. Eu preciso de elementos que estejam na mesma coluna, no mesmo grupo. Para isso, tem que ser o alumínio e o silício. Então, elementos com propriedades semelhantes, propriedades químicas que se assemelham ao galho e ao germânio, nós teríamos o alumínio e o silício. Os outros elementos não se encontram na mesma coluna, não se encontram no mesmo grupo. Certo? Gente, então a gente vai encerrar esse conteúdo aqui. Continuaremos numa próxima aula falando mais um pouquinho sobre tabela periódica. Um grande abraço, até a próxima aula.